com o diabo, mas a gente tem um inimigo perigoso. E a gente tem que estar atento a esse inimigo. A guerra contra ele é constante, é diária, e ele é muito perigoso, principalmente pela distância que ele tem de cada um de nós, pela curta distância que ele tem de cada um de nós. Aí no Salmo 51, vamos ver sobre esse inimigo. Quando Davi ele comete pecados, e comentar mais alguma coisa, que a gente imagina que uma pessoa que teme a Deus jamais seria capaz de cometer os pecados que Davi cometeu. Eu penso assim, eu acredito que você também pensa assim. Uma pessoa que tem temor de Deus, que ama a Deus, não tem coragem de matar. Se você se analisar, você diz assim: eu jamais tenho coragem de tirar a vida de uma pessoa. Eu acho que você pensa isso, porque eu olho para mim e penso: nunca, jamais tenho coragem de tirar a vida de uma pessoa. E ainda mais uma pessoa de bem, que não fez mal nenhum para mim. Vamos, não entra, sabe? A gente não consegue entender. Uma pessoa que teme, que ama a Deus, como ela tem a capacidade de cometer pecados terríveis, como Davi cometeu. Daí eu digo para vocês que a gente precisa ter cuidado contra esse inimigo, cuidado com esse inimigo, porque ele é muito perigoso. E foi ele que fez com que Davi caísse em esses pecados horríveis. Foi esse inimigo. E ele é perigoso pela distância. Então, quando Davi ele cometeu os pecados de adultério, de assassinato, ele fez essa oração quando ele foi confrontado por Natan. Natan confronta ele, fala sobre o pecado dele, ele cai em si como quem retoma o juízo. Naquele momento em que o profeta fala as palavras, leva o recado de Deus, ele retoma o juízo, e aí ele diz: pequei. A gente pega aqui pelo menos uns 2 versículos, vamos lá. Deixa eu pegar logo o versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Isso aqui está em oração. 2. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que eu quero é o versículo 5 aqui, ó. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu quero esse versículo e quero aliar esse versículo com João capítulo 8. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 8. Chegaram, né? Podemos? A gente pega o versículo 34. Quando Jesus fala para os fariseus, ele diz assim: olha, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Dá uma pausa. Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Assim éramos nós. Segundo Romanos, fala sobre isso. Para mim trazer logo tudo junto, a explicação, vamos lá em Romanos também. A gente pega Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Podemos? Vou ler, tá? Versículo 18. Diz assim, Romanos capítulo 7, versículo 18. Deixa eu pegar o versículo 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado
que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Tá bom, que eu quero aqui. Davi, ele disse que ele já nasceu em iniquidade e ele foi concebido em pecado. E Paulo diz que nós somos a morada do pecado. Esse é um inimigo perigoso, porque a distância dele, sabe aonde que ele habita? Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Nós somos a habitação do pecado. Irmãos, infelizmente é uma dura realidade, mas nós somos a habitação do pecado. Então nós estamos lutando contra um inimigo que está dentro de nós, está em nós. E antigamente ele não era nosso inimigo, nós éramos escravos dele. Fazíamos aquilo que a carne queria e a gente tinha prazer no que fazia. Nós gostávamos do que fazia. Era tudo muito normal, sabe? Como lá fora o pecado é uma coisa normal. Lá fora o pecado é uma coisa normal. Tem até, já fazem bordões que, né, para deixar o pecado mais suave, mais aceitável. As pessoas hoje em dia, por exemplo, o adultério, até criaram uma música aí, né, dizendo: se tem sentimento, não é crime, uma coisa assim. Não é adultério. Acho que se tem sentimento, não é adultério. Acho que é isso. Então já tem até bordões. Lá fora o pecado é uma coisa normal, o adultério é uma coisa normal, a prostituição é uma coisa normal. Se deitar com uma pessoa e se prostituir sem estar casado é uma coisa normal. Você fofocar é uma coisa normal. Para Deus não. Inclusive, irmãos, na justiça tem código penal para fofoca, tá? A Deus me disse. Irmãos, falar mal, difamar. Lá fora as pessoas fazem isso o tempo todo. Passar a mão no que é dos outros, esquece o celular para você ver. Não é uma pessoa que anda assaltando, que vai pegar o teu celular. Não, é uma pessoa, aparentemente um cidadão comum. Que nós consideramos, que a sociedade considera como um cidadão de bem, como uma pessoa de bem. Esquece em qualquer lugar que um cidadão de bem passa a mão no teu celular e leva embora. Está nem aí. Então, fora é uma coisa normal. E para nós era uma coisa normal. A gente fazia todas essas coisas. Nós xingávamos, ficávamos com ódio, praguejávamos, desejávamos o mal, fazíamos tanta coisa errada, irmãos. Mas era uma coisa normal. A partir do momento que a gente vem para Jesus pela misericórdia, pela graça, porque Ele nos resgatou, nos libertou do pecado, agora já não é uma coisa normal, não é o nosso aliado, não é o nosso Senhor. Ele era o nosso Senhor. Jesus falou aqui, quem comete pecado é escravo do pecado. Você era escravo da mentira, você era escravo da prostituição, você era escravo do adultério, você era escravo do ódio, você era escravo da mágoa, você era escravo das coisas erradas que você praticava, você era escravo do pecado. Mas a partir do momento que Jesus ele te transportou, ele nos libertou, o pecado continua habitando na carne. Aí agora a gente precisa primeiramente ter consciência. Se a pessoa não tiver essa consciência, ela relaxa, ela se descuida. Quando ela pensa que ela faz coisa que até ela se assusta. A primeira coisa é ter consciência de que esse inimigo, ele está na nossa carne. Ele está perto, ele está muito perto. A primeira coisa é ter consciência que em nós habita o pecado. Se nós tivermos essa consciência, nós vamos lutar, guerrear, batalhar contra ele diariamente, constantemente. Uns lutam mais, outros lutam menos. Isso também depende da maneira como você alimenta o teu espírito.
Porque ninguém vai vencer o pecado se ela não se alimentar, se ela não alimentar o espírito. Não tem como vencer o pecado. Ninguém se fortalece e ninguém fortalece o seu espírito, ninguém prepara o seu espírito para resistir o pecado na frente de uma televisão, assistindo um programa qualquer, assistindo uma novela, assistindo Big Brother. Você não fortalece o teu espírito, irmãos, assistindo um filme qualquer. Você não fortalece o teu espírito escutando uma música secular. Você não fortalece o teu espírito fazendo uma série de coisas. Então existem armas que vão nos fortalecer contra esse inimigo. Se você fortalecer o teu espírito, você vai estar mais preparado para lutar. Não vai parar de lutar. Vai estar mais preparado para lutar. Não vai parar de lutar nunca contra o pecado. E também vai por tempo. Tem tempo que a luta ela é mais ferrenha, ela é mais intensa. Tem tempo que ela calma, mas tem tempo que aparecem umas tentações em forma de pessoas que vêm para tirar nossa paz e tantas outras coisas. Aparecem umas tentações que nos levam a lutar contra o pecado com muita intensidade. Tem pessoas que lutam muito contra o pecado. Eu estava conversando com uma pessoa, foi agora, faz um tempinho já, e ela estava me contando o testemunho dela, que ela vivia nas drogas. Ela era uma pessoa que vivia na rua mesmo, e drogada o tempo todo. Ela tem uma voz maravilhosa para cantar, para louvar, mas ela vivia nas drogas o tempo todo. E aí ela veio para Jesus, se converteu, e hoje ela canta, né, nas igrejas. E aí a gente conversando, ela falou para mim que tem dia que é difícil, porque o diabo arma situações, algumas lutas, dificuldades que aparecem na vida dela, que ela sente que ela poderia encontrar alívio nas drogas. Então, naquele dia da luta, vem na mente dela muito forte a sensação das drogas, e aí ela tem aquela luta intensa dentro dela. Muitos de vocês não estão entendendo o que eu estou falando, mas quando ela me falou, eu entendi. Irmãos, não é uma coisa do outro mundo, não. Isso existe, isso é real. Tem pessoas que lutam muito forte contra o pecado. Tem pessoas, irmãos, que no momento da dificuldade, o que vem na mente dela é o gosto da bebida, que fazia com que ela esquecesse a luta, a dificuldade, a miséria dela. Aí ela pensa que talvez ela encontrasse um pouco de alívio na bebida, aquela vontade de lutar, é luta diária. Uma outra coisa, eu estava conversando com um rapaz, e ele aceitou Jesus, um rapaz aceitou Jesus e aceitou também a sua forma original, como Deus o fez, o ser homem. Precisou marcar cirurgia para fazer retirada de silicone, porque ele havia colocado seios e a aparência toda de uma mulher. E aí tem todo aquele processo que não é nada fácil, onde a pessoa muda aos pouquinhos o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de sentar, de se comportar, onde a pessoa tem que encarar e aceitar olhares de recriminação de pessoas que, com o olhar, diz assim: esse daí não vai ficar, esse daí não vai permanecer, o jeito dele você vê o jeito como ele anda, vai ficar, o jeito como ele anda diz que ele não se libertou. E aí ele fez a retirada do silicone, e aí eu estava conversando com ele sobre a luta. O pecado está aqui, está entranhado. A gente já nasceu com esse inimigo. Esse inimigo faz morada, é a nossa carne, a habitação do pecado. A nossa carne tem desejo o tempo todo de fazer aquilo que é errado. E aí
o próprio Satanás coloca aqueles pensamentos daquele prazer imoral que ele tinha com outros homens. E aí, aquela luta que ele tem, pensa o quê? Retirou o silicone, aceitou o estado original, vem para Jesus, está liberto, pronto, não pensa mais. Nem sempre é assim. E tem tempo que é assim, mas tem tempo que o pecado grita, que a carne grita, a vontade de voltar a ter os prazeres pecaminosos que tinha antigamente. O pecado habita dentro da nossa carne e a gente precisa ter essa consciência que a gente luta contra um inimigo poderoso, porque ele está perto, muito perto, porque ele habita dentro de nós. A gente precisa entender que a nossa luta, ela é diária e constante. Você pode até ter tempos de calmaria, de tranquilidade, mas existe tempos em que você tem que se armar até os dentes contra o teu inimigo que habita dentro de você. Existe tempo em que você tem que se fortalecer, você tem que buscar mais de Deus, fortalecer o teu espírito pela palavra, lendo a palavra, colocando a palavra para dentro de você, através da oração, se fortalecer, porque esse inimigo, ele vai querer te dominar novamente. Sabe, aquela língua maldita de falar das pessoas, de estar fofocando, de fazer aquele hábito antigo que você tinha de mentir, ele vai querer te dominar novamente. Sabe, a prostituição vai querer te dominar novamente. Sabe por quê? O diabo nos quer. E esse inimigo, aliado do diabo, que está tão perto de nós, ele quer voltar a ser senhor da nossa vida. Ele quer voltar, porque nós éramos escravos dele e éramos amigos dele, andávamos juntos, gostávamos, nos oferecia e nós gostávamos. Ele nos oferecia um cigarro, a maioria aceitava e encontrava prazer no cigarro. Oferecia uma bebida, encontrava prazer na bebida. Oferecia um adultério, uma prostituição, oferecia o ódio, oferecia mais tudo que oferecia lá fora. Nós aceitávamos e éramos assim, éramos amigos, aliados. Ele era o nosso Senhor e nós aceitávamos o seu senhorio, realizávamos os seus desejos, os desejos pecaminosos desse inimigo chamado pecado. A partir do momento em que a gente disse, não quero mais pecar, que não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim, aí ele se tornou nosso inimigo. Aí a gente, nós decretamos inimizade contra a carne, contra o pecado. Aí foi travada uma guerra, uma batalha espiritual. E nessa batalha não existe meio termo. Ninguém está na coluna do meio, ninguém está em meio termo. Se você é cristão verdadeiro, você luta contra esse inimigo diariamente e constantemente, porque o pecado, ele está na carne, ele habita dentro de nós, ele habita dentro de nós. Se você não fortalecer o teu espírito, você vai ter a capacidade que você tem de fazer coisas que você nunca imaginou. E se você não quiser cair de joelhos ao senhorio do pecado, fortaleça o teu espírito, lute contra ele, porque Deus, ele te dá capacidade para você vencer a tua carne e permanecer sujeito ao senhorio de Cristo. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Porque o único Senhor que nós queremos sobre a nossa vida é Jesus. Feche os olhos.